Olá, gente peregrina! Olá, gente bem brejina! Vai um café aí? Reagindo a peregrinos, uma bela síntese da história da teologia. Mas antes, propaganda de coisas importantes do canal. Ainda não é propaganda de produto do canal. Dia 28 de outubro, live dos 1000 dias. Posso contar com você? Mas posso mesmo? Não é daquele modo, pode e no dia não pode. Eu queria que no dia 28 de outubro, na live que nós vamos comemorar 1000 dias de existência da tenda do necromante, nós tivéssemos 1000 peregrinos, pelo menos 1000 peregrinos, considerando que temos 54 mil, é menos do que 2 a cada 100 peregrinos. Se vocês, como comunidade, não são capazes de me dar esse presente, então eu acho que o meu trabalho está sendo muito mal feito. Espero merecer de vocês esse presente. 1000 peregrinos online ao mesmo tempo, simultaneamente, dia 28 de outubro, às 19 horas, para que a gente comemore juntos 1000 dias de tenda do necromante, toda moderna, toda bonita, com exceção da mula que puxa a carroça, mas tudo moderno, tudo bonito, 10 milhões de visualizações. Eu nunca consegui uma live nem com 500. 2, talvez 3, não sei. Batemos 400 e pouquinho, mas não bateu 500 não. Ou seja, não dá 1% do número de inscritos, já que são 54 mil inscritos, era para ter 540 se fosse 1%. Mas na nossa Bíblia Livre, eu tenho 300 nesse momento 332, não dá 1%, quase 0,5%. Ou seja, é difícil. É difícil. Muitos consomem, mas poucos, de fato, suportam o peso da necessidade. Não tem problema. Não tem problema quem pariu Mateus que o embale. Mas dia 28 de outubro não há investimento de dinheiro. Você não vai precisar meter a mão no bolso. Eu também não vou ganhar nada. Só a alegria de ter 1000 peregrinos online simultaneamente para comemorarmos juntos 1000 dias da tenda do necromante. Para que você não arrume nenhum compromisso, eu estou avisando com 2 meses de antecedência. 2 meses. Vamos lá, então? Reagindo a peregrinos. Aí está, comentário do Klaus Provenzano. Ele deixou no vídeo 2753, Levítico 12, de 1 a 8, está na lei, Papai do Céu falou, vagina é podre, saiu dela, é podre também. Eu vou ler o comentário e depois, então, eu volto fazendo o comentário, como sói ocorrer nesse tipo de vídeo. Na pletora de heresias, ao pé da letra, alternativas dos primeiros 5 séculos depois de Cristo, havia explicação que Jesus nascera apodrecido e taus, mas que só se tornaria o Cordeiro de Deus após mergulho no Jordão com o primo e baixamento do Espírito Santo pomba fantasma, o que quer que fosse essa nova mentirada. O que acontece de mais interessante para mim é como as novas tradições foram feitas e se afastando do judaísmo do Antigo Testamento. Um bando de doidos inventa várias respostas para a mesma pergunta inquietante. Reúnem-se outros estelionatários doidos burros que decidem qual das respostas é dogma, ortodoxia, e as outras respostas viram erro. Mas a nova resposta suscita outras perguntas inquietantes e tome de novas respostas surgidas de doidos criativos a serem passados pelo crivo de novo concílio.
E rapidamente, 500 anos é pouco tempo nesta ordem de coisa, se constrói um prédio de muitos andares de mentiras novas sobre o alicerce da mentirada velha do Antigo Testamento. Muito bem, Klaus. Com toda a ironia, deboche e adjetivação que eu assino embaixo, uma excelente síntese da história da teologia, tanto a cristã quanto de qualquer teologia. A história do budismo não é em absolutamente nada diferente. Eu acho muito engraçado quando vem aqui alguns ciosos conhecedores, pseudo-conhecedores do budismo, me questionar sobre uma ou outra declaração genérica sobre o budismo. Por que o budismo nem tem deuses? E aí eu sei que eu estou diante de uma cavalgadura desinformada, mas metida a Buda. Aquilo deve ficar na flor de lótus, de modo que o cérebro empedra. É uma ignorância que me dá uma preguiça. Nem para xingar o sujeito de idiota eu tenho forças. Todas as histórias da teologia são assim. Doidos inventando respostas novas para velhas idiotices e chamando outras respostas igualmente doidas de erro, heresia, equívoco. É um chulé de gente chula escrevendo história. Mas vamos ao comentário pedacinho a pedacinho. Na pletora de heresias, aí você diz assim, ao pé da letra, alternativas. Me parece que heresia é mais escolha, né? Uma escolha. Herege é o que escolhe. Tudo bem, ele escolheu entre alternativas, né? O religioso odeia quem escolhe. O religioso tem que ser vaca de presépio, zumbi, pau mandado, ameba teleguiada. Não pode decidir. As crianças já sabiam, né? Bento, que Bento é o frade, frade, na boca do forno, forno, tudo o que o seu mestre mandar. Faremos todos, somos ortodoxos, fundamentalistas. Não somos hereges, mas e se não fizerem? Vai socar nossa cara. É assim, socar a cara hoje nem tanto, mas chutar o traseiro com certeza. Aí você fala então que havia uma pletora de heresias nos primeiros séculos. A gente pode ir mais longe, na primeira década. Eu acho que é correto dizer que nunca houve um cristianismo. Por quê? Porque quando o cristianismo surge, ele surge de frações, de fractais, já dentro do judaísmo. O cristianismo não nasce do nada. Ele emerge dos escombros do judaísmo depois de muito esfacelamento interno àquela plataforma. Então, quando o cristianismo nasce, já nasce pluralizado, herético, ortodoxo, meus ovo, ali uma besta quadrada, uma cavalgadura dizendo que é o certo e criticando os outros, mas você pode ter certeza que os outros estarão fazendo a mesma coisa. Certo sou eu e cavalgadura são os outros, hereges são os outros. Então, o cristianismo é um termo que não deveria ser utilizado sem consciência, né? Tudo bem, vamos falar de budismo, hinduísmo, cristianismo, mas no fundo tudo isso são ismos. Cristianismos, budismos, mas não apenas no sentido de que há um cristianismo católico, um ortodoxo, um protestante, não. Não tem um cristianismo católico. Dentro do cristianismo católico você tem uma pluralidade. Dentro do protestantismo, outra. Dentro da ortodoxia oriental, outra. Dentro desse mundo de loucura e manicômios, com franquias pagas a peso de ouro, que é o mundo evangélico, ainda mais. Já no início, quando não era correto falar de cristianismo, nem protestantismo, nem de catolicismo, nem de ortodoxia, eram apenas seguidores de um tal de Jesus, cada um inventando uma explicação diferente, já era um monte de gente apontando o dedo na cara do outro,
como é o modus vivendi dessa matriz. Você pensa uma dentro dessa pluralidade, essa pletora de opções, de escolhas, de doutrinas, de credos. Então você pensa Jesus nasceu podre, mas quando ele foi mergulhado nas águas límpidas, purificadoras, apotropaicas, expiatórias, tudo junto do Jordão, e quando a pomba fantasma baixou no quengo dele, ele virou o super purinho, do imundinho de Lucas ao super purinho. Mas tinha outras explicações. Você tinha a explicação de que Jesus, na verdade, não era aquela casca, era o Espírito que incorporou um Jesus docetista, fantasmático, metafísico. Você tinha todo um conjunto de explicações divergentes, intrajudaicas, extrajudaicas, em coito com a Grécia, as religiões de mistério, o gnosticismo cristão, em coito com os romanos, porque isso de subir para o céu, tudo isso aí é empréstimo, e cada desenvolvimento, cada intumescência do corpo cristão vai dialogando com aspectos das culturas para onde o corpo vai se encaminhando. Aí você diz assim, que tudo isso aí é uma nova mentirada. Tudo, absolutamente tudo é mentira. Tudo são interpretações alegóricas, feitas no calor da briga. Eles juram por Deus a mãe mortinha, que é uma revelação, acredita a besta que quiser. Eu já fui besta. Agora, eu confesso que eu fui besta porque quando eu olhei para o pastor que pregava, eu dei crédito a ele. Então, acho que nós não devemos nos penitenciar tanto. Nós fomos vítimas de dar crédito a uma pessoa. Se alguém deve ser condenado, é quem mentiu para nós, quem enganou a gente, quem jurou por Deus, a mãe mortinha, que Deus falava com ele, falava meus ovos. Não fala com Mateus, que fez besteira no texto dele, citou troço errado, vai falar com o pastor borra-botas, mas a gente acredita. Então a culpa não é nossa da gente ter sido feito de besta. Fomos feitos de besta. Não me veja que eu não fui besta, eu acreditei. Você acreditou, você foi besta. Você acredita, você é besta. Eu acreditei, eu fui besta. Agora, não vamos nos condenar, não vamos pular da ponte. A gente acreditou, a gente olha para o camarada lá, ele jura por Deus a mãe mortinha que o que ele está falando é verdade, a gente acredita. Lá no início também, o sujeito olha para aquele pregador, o pregador fala lá uma estupidez teológica, a pessoa acredita. Porque você olha para a cara de pau do pregador, você não imagina que aquilo é um pilantra das ignorâncias ou um jegue das meninges. O sujeito está falando com toda a imposição de quem está falando do alto de uma sabedoria revelada. Você acredita. Como eu disse, nós fomos ou somos besta. É uma questão de calendário. Então, lá atrás, um monte de gente pregando um monte de asneira, um monte de gente acreditou no monte de asneira. Tudo mentirada, para usar a sua expressão. Sem nenhuma exceção. Não tem uma corrente certinha, o resto é errado, não. É tudo ficção, tudo invenção, tudo bobagem, tudo lixo. Aí você continua. O que acontece de mais interessante para você é como as novas tradições vão sendo feitas. É sempre o mesmo procedimento. Debruçamentos hermenêuticos, políticos sobre a tradição, e tirando da caixa de Pandora da tradição coisas sempre novas e criativas para atender o mercado, a feira livre do dia. E há uma expressão muito importante sua aí, se afastando do judaísmo. Isso tem a ver com a destruição de Jerusalém. A destruição do templo de Jerusalém libertou o manicômio criativo cristão da pressão de centralização da Torá.
Enquanto o Templo de Jerusalém estava lá, enquanto os sacerdotes mantinham o controle sobre a massa plural dos judaísmos, não há um judaísmo neotestamentário, é plural, mas essa pluralidade estava sob o guarda-chuva sacerdotal do templo. Quando Roma destrói o templo, ela libera todos os seres de dentro da caixa de Pandora e nem a esperança sobreviveu. Porque se alguém tem esperança de algum dia isso corrigir, é uma besta. Não há nem esperança no fundo da caixa. A destruição do Templo de Jerusalém pariu os cristianismos cada vez mais afastados do judaísmo. A sua expressão não poderia ser mais precisa. Aí você adjetiva, não vou culpá-lo, um bando de doidos, e não tem outra palavra, basta você ler o livro de um doido, Irineu, supostamente falando de outros doidos, aí é centena contra as heresias. Um cristão cabeça de pinico de velho, tísico e catarrento, há de chamar as heresias que o santo e sábio Ireneu aponta como coisa de doido, mas o que Ireneu fala é palavra santíssima da patrística. Vá ser idiota assim na quinta da Boa Vista. Aí o bando de doidos inventa várias respostas para a mesma inquietante questão. Aí você pensa o seguinte, você tem uma questão, um bando de doidos inventa um monte de respostas para essa uma questão. Mas pense, você não tem uma questão, você tem um monte. Então é um bando de doidos inventando um monte de respostas malucas para esse monte de questão. Então é exponencial a pluralização. Os 4 primeiros séculos do cristianismo é o Brasil evangélico. Sem tirar nem pôr, é esse circo, pense o circo evangélico. São os 4 primeiros séculos do cristianismo. Não tem quem ponha ordem nesta bagaça, nessa josta, nesse manicômio que é a igreja brasileira. Com uma grande diferença, você ainda não tinha a igreja católica, apostólica, romana, que aos trancos e barrancos vai dando os anéis para não perder os dedos e mantém com uma certa cara institucional grande parte do cristianismo brasileiro. O resto é zona, é circo, é manicômio. Mas nos 4 primeiros séculos do cristianismo não tem uma igreja católica configurando pelo menos 60%, 70% da cara dos cristianismos sob o seu controle. É zona total. No meio da zona do circo, você vai ver lá um proto-cristianismo tradicional, Justino, Irineu, Tertuliano, que vão dar na igreja tradicional, vão virar igreja cristã de 2000 anos, hoje igreja católica, apostólica romana. O cristianismo é a igreja católica, estou falando estatisticamente, mas eles só podiam fazer como o Irineu, um retardado mental no meio da rua, olhando para um cristão, heresia. Aí olhava para outro cristão, heresia. Olhava para outro cristão, heresia. Um estúpido, uma cavalgadura, um cavalo, uma besta, um imbecil completo. Não fora o fato de futuramente a igreja se tornar imperial e ter uma espada, porque uma coisa é o idiota do Irineu chamar você de herege. Você manda ele se catar, você manda ele pro raio que o parta. Agora, se vem um soldado romano com a espada, você diz, puxa, não é que eu não sabia que eu era herege? Você faz acordo. Então, depois que a igreja se torna imperial, aí vão pôr uma certa ordem no circo, na bagaça, no manicômio, que é o cristianismo. Mas antes, as suas expressões são perfeitas. É bando de doido que inventa várias respostas para a mesma pergunta inquietante.
Aí, em cima dessas novas respostas, reúne-se, você usa os termos adequados. Outros estelionatários, doidos, burros, hereges. Depende de quem está olhando, né? Quando o Irineu olha, ele diz, tudo herege, tudo é burro, tudo é estelionatário. Ele não, ele é perfeito, é santo, é inerrante, é como a pastorada moderna, né? Decide em qual resposta vai virar dogma. Mas enquanto não tem espada, é o que está faltando aí, tá, Klaus? No seu comentário falta a espada. Enquanto não tem espada, esse bando de burro, de doido, de estelionatário, que inventam dogma, é um idiota. Porque ninguém vai levar a ortodoxia dele a sério. Ninguém. Só a batatinha dele, o grupinho dele. A torcidinha lá da bocha, do jogo de bocha dele. Os outros não. Agora, bota uma espada aí. Pronto, aí. Não, o senhor me desculpa. O senhor ontem não tinha espada. Eu só estava falando umas ortodoxias. Isso é coisa de imbecil. Mas eu não tinha visto a espada. Agora o senhor está mostrando a espada aí, eu até admito que há uma lógica. Lógica não, é toda a lógica possível. A sua doutrina é perfeita, santa. Eu, inclusive, vou ensiná-la para os meus filhos, graças a essa espada evangelizadora. Está faltando, né? A espada aí, porque se alguém lê o seu comentário e o leva a sério, e eu recomendo que leve, não vai saber como que deste circo, deste show de perdigotos, de malucos completos, pode ter nascido uma tradição. Porque, a despeito da pluralidade que são os cristianismos, há uma tradição fixa, conciliar, normativa. E, em certa parte, tem aí um conjunto intercessão que é usufruído de bom grado pelos três grandes cristianismos, ortodoxos, católico-romanos e protestantes. Evangélico é outra coisa, porque evangélico é tudo cabeça de pinico, de velho tísico, catarrento, cheio dos excrementos noturnos. Mas os três cristianismos grandes, não, eles têm um conjunto de intercessão sustentado pelo comum da tradição conciliar. Mas como a gente chega desse cenário que você descreve, pluralidade, coisa de doido, um botando o dedo, enfiando o dedo no olho do outro, você é herege, você não sei das quantas, vai se criar uma tradição. É a espada. Falta a espada. Entre no manicômio. Dê a espada para um doido daquele. Volte lá 6 meses. Você vai ver que o maluco, o débil mental com a espada, fez valer a loucura dele e virou dogma. E todo mundo que se julgava são, agora se ajoelha e bate palma para maluco. Por quê? Porque ele tem uma espada. Tire a espada dele e nós voltaremos a tratá-lo como ele é, um doido. Doidos que são doidos para que a espada volte. É o sonho de todo fundamentalista. Que Deus devolva ao Papa a espada. Vai ser dia de orgasmos. Vai ser dia de felicidade espiritual. Porque esse tipo de espiritualidade, essa existe. É a espiritualidade dos orgasmos em ver hereges sofrer porque não se curvam à loucura do que suporta a espada. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Engaje-se na campanha de 10 milhões de visualizações até dia 28 de outubro e nesse dia, 28 de outubro, segunda-feira, 19 horas, vamos comemorar 1000 dias da Tenda do Necromante. Eu queria dizer, quero você lá, mas eu não quero nada, eu não posso nada. Eu só posso desejar, então eu desejo ter você lá. Eu queria os 54 mil inscritos. Eu queria que a gente quebrasse o YouTube nesse dia.
54 mil inscritos comemorando 1000 dias da tenda do necromante. Eu sei que isso é impossível por várias razões. Uma delas, o fato de que muitos inscritos são inscrições de impulso, o sujeito se inscreve e nunca mais volta. Mas aquele núcleo que mantém as 5 mil, 10 mil visualizações médias dos vídeos, esses poderiam estar. Se vocês me dessem o prazer de 5 mil visualizações simultâneas, nossa, eu não sei o que eu faria, mas eu me contento com 1000. Menos do que 1000, vocês vão me deixar tristes. Vocês serão responsáveis pela forma como eu vou dormir no dia 28 de outubro. E vocês já sabem, posso dormir com o dever, o senso de dever cumprido. Fiz a live, comemorei meus 1000 dias, trouxe o canal até aqui com muita responsabilidade e muito trabalho. Ou vocês podem me fazer ir dormir não cabendo dentro de mim. Fiz o meu trabalho com responsabilidade, trouxe o canal até aqui, os 1000 dias, estou entregando à comunidade um canal perfeito em termos de qualidade midiática e fui premiado com pelo menos 1000 inscritos presentes na live de comemoração desses 1000 dias. Aí eu vou dormir feliz, como poucos dias na vida. Você vai decidir isso. Até lá. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima tradicional rodada de café.